Papai, bom. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é Tiago Araújo, você está no canal Didática Bíblica. E hoje a pergunta que fica para nós é: Adão e Eva poderiam ter filhos antes do pecado? Nos acompanhe aí para você aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos com a meta aí para daqui para o final do ano ter 1000 inscritos, então não esquecem de se inscrever, deixa o joinha se gostou do vídeo e vamos continuar com o assunto. Eu vou deixar uma pergunta aqui para no final do vídeo eu responder para você. A ordem de Deus em Gênesis capítulo 1 versículo 28 é que o homem ele procriasse, reproduzisse. Porém, será que era uma obrigação? Será que é hoje uma obrigação do homem gerar filhos? Vou deixar essa pergunta aí para você. E como eu falei de Gênesis capítulo 1 versículo 28, vamos analisar alguns pontos para nós podermos responder se eles poderiam ter filhos antes do pecado ou não. Lembrando que o capítulo 3 de Gênesis vai falar sobre a queda do casal, Adão e Eva. E no capítulo 1, versículo 28, Adão e Eva já receberam uma ordem de Deus de multiplicar. Mas vamos entender primeiro uma coisa. Dentro desse ponto de vista, eu não posso dizer que porque está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e a queda foi no capítulo 3, que simplesmente Deus tinha dado a ordem antes. Nós devemos ter em vista também que a Bíblia tem alguns pontos que eles não estão colocados em ordem cronológica. Como por exemplo, vou começar aqui falando que o capítulo 1 ele conta toda a história da criação, o momento da criação. Nos 7 dias, os 6 dias Deus cria, no 7º Deus descansa. Só que no 6º dia da criação, Deus dá um resumo dele do que acontece, que é exatamente a criação de Adão e Eva. Aí a pergunta que não quer calar, os outros capítulos que seguem adiante, se Deus já tinha criado Adão e Eva, ainda no capítulo 1, versículo 27, Deus, ele cria o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o cria. Homem e mulher os criou. Ou seja, a criação do ser humano já tinha sido demonstrada no capítulo 1. O capítulo 2 do livro de Gênesis vai falar sobre a criação específica do homem, como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. No capítulo 3, agora, o que vai nos relatar é sobre a queda do homem. No capítulo 2 especificou como foi a criação de cada um. E agora no capítulo 3 fala sobre a queda. Então, nós percebemos o quê? Que o homem tinha recebido a ordem de procriar, de ter filhos antes do pecado, no capítulo 1. Então, sim, Adão e Eva poderiam ter filhos antes do pecado, porque Deus já havia dado a ordem, multiplicar, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a ordem já tinha sido dada. Então, sim, Adão e Eva poderiam ter tido filhos antes do pecado. Eu vou gravar um vídeo falando se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Voltando agora a pergunta que foi feita no início do vídeo: será que o homem é obrigado a reproduzir, a procriar, porque é uma ordem de Deus que está lá no capítulo 1, versículo 28? A resposta é não. Por quê? Porque Deus estava somente mostrando para o homem o dom que ele tinha dado a ele para procriar, para multiplicar. Porém, isso não é motivo de alguém que tenha condições deixar de ter filhos por conta de pensar em gastos, em egoísmo, de não querer. E da mesma forma o contrário.
A pessoa não pode querer ter filhos por ser uma ordem de Deus, sendo que ela não tem condições. Então, o modo de vida que as pessoas vivem vai dizer para elas se elas podem ter ou não podem ter. Então, eu defendo esse ponto de vista. Mas se você não tem condições, você vive com dificuldades financeiras, então é melhor que realmente você não tenha, mesmo você querendo, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, nos acompanha aí pelo Facebook, pelo Instagram, nos segue lá. Não se esquece de se inscrever, tá bom? Deus abençoe sua vida. Deixa o like se gostou do vídeo e até a próxima.